Bom, então como eu estava falando com vocês, eu vou iniciar a nossa conversa falando sobre este momento que nós estamos vivendo, que eu acho que todos vocês já estão percebendo isso, que está se falando em regeneração, né? Em momento de transição planetária, e muitas vezes nós nos perdemos, porque nós ficamos confusos com tanta notícia que chega até nós, com tantos comentários, né? Então, por isso que eu quis falar eu imaginei falar sobre cristianismo, falar de Jesus, falar do Espiritismo e falar de Allan Kardec. Por quê? Às vezes, nós ouvimos as pessoas dizerem, porque o mundo vai acabar, porque as coisas estão acontecendo de uma maneira, né, a gente não está entendendo mais nada. E às vezes nós mesmos, com todo o conhecimento que nós temos com o Espiritismo, muitas vezes a gente acaba ficando influenciado também e fica pensando, meu Deus, o que será que está acontecendo? Será que vai acontecer um tsunami, vai acabar o mundo? Será que as coisas vão acontecer assim, de uma hora para outra, né? E nós também acabamos ficando um pouco desequilibrados, um pouco preocupados com essa situação. Então, nós precisamos nos preparar para este momento. Por quê? Nós precisamos nos ligar com Jesus e com a espiritualidade para sabermos como reagir diante dessa situação que realmente nós estamos vivendo, esse momento bem difícil, que faz parte da evolução, né? Então, nós temos que ter essa inspiração, esse respaldo da espiritualidade, para nós conseguirmos tranquilidade, equilíbrio, pensar com bastante clareza sobre o que pode estar acontecendo. E também porque nós precisamos ter o que falar para as outras pessoas, porque nós não podemos concordar com o que elas falam. E muitas delas chegam para nós perguntando. Como nós somos espíritas, às vezes a pessoa pergunta, o que está... Né? Vem perguntar para nós, ou vem desabafar, ou vem contar uma situação, e nós também precisamos saber o que dizer. Né? Porque vejam bem, nós nascemos neste momento, não foi à toa. Né? Nós estamos aqui, né, justamente nessa fase de transição, estudando o Espiritismo, buscando no Evangelho orientação, né? Então não é aleatória a nossa encarnação, né? Nós estamos aqui por um acaso. Realmente, nós fomos convidados para trabalharmos na vinha do Senhor, para colaborarmos com esse momento de transição que nós estamos vivendo, que é aquele momento de um pouco mais de desordem, digamos assim, né? É aquela reforma na nossa casa que fica tudo bagunçado, depois as coisas vão se encaixando no lugar, né? Não é assim? Que é no dia da faxina, quando está pintando, né? Há uma certa, né, confusão. Depois as coisas vão se organizando. E nós estamos vivendo esse momento. Mas vocês sabem que muitos dos nossos emissários, né, os emissários de Jesus, os espíritos de luz, têm nos dito que nós já não estamos mais na fase de transição. Nós já passamos da transição. Nós já estamos iniciando o mundo de regeneração. Então, nós sabemos o que é o mundo de regeneração. É um estalo que vai acontecer no planeta e todo mundo vai ficar feliz, ninguém mais vai ficar doente, ninguém vai ter problema, vai ficar tudo uma maravilha. Será que é isso que nós pensamos? O que será o mundo de regeneração? Nós precisamos saber, porque nós precisamos também estar preparados para isso. Talvez neste momento nós já, sim, trabalhando e auxiliando e cuidando de nós, da nossa família e dos nossos amigos, mas também nos preparando para as próximas encarnações. Que nós queremos ficar, né? Agora que vai ficar tudo bem, nós não vamos poder voltar, nós queremos voltar. Não é verdade? Mas então, esses amigos espirituais nos dizem que nós estamos assim, ainda
é uma analogia que eles fazem, né? No primeiro minuto da primeira hora do dia que está iniciando, do início da regeneração. Então eles fazem a seguinte analogia. Quando dá meia-noite, já não é mais o ontem, já é o hoje, né? Já é um outro dia, né? Não é mais hoje, é o amanhã. Começa meia-noite, não é verdade? Mas ainda está escuro. Então a madrugada é escura. Começa a clarear no amanhecer, não é verdade? Então, e essa escuridão que eles fazem essa analogia é para nos dizer que, apesar de nós já estarmos no início do mundo de regeneração, nós ainda estamos no momento. Nós estamos na noite. Ainda estamos vendo acontecerem coisas. Ainda vamos ver acontecer muitas outras coisas. E esta regeneração, então, até o amanhecer, ela tem um tempo que é 1000 anos, não sei quantos 1000 anos ainda, e ela é gradativa, ela é lenta. Então, essa ilusão que nós fazemos que vai cair um meteoro no planeta, o mar vai avançar e vai acabar e vai começar. Isso não existe. Isso muitas vezes a mídia faz nós acreditarmos que será assim. Mas não será assim. Não tem sido assim e não vai ser. Porque Deus é o nosso Pai. Então, tudo na natureza, Ele põe como cuidado para nós, né? Então, a natureza não dá saltos. Eu estou meio preocupada com o degrau aqui. Eu posso me mexer um pouquinho, né? Por causa da câmera. Então, as coisas vão acontecer gradativamente. A regeneração vai estar acontecendo muito lentamente e vai continuar acontecendo até que se estabilize tudo, né? Então, vai demorar um bom período ainda. Mas essa regeneração, ela vai acontecer no planeta, porque tudo na natureza evolui. Então, o planeta evolui, os planetas evoluem, e os seres humanos, as criaturas também evoluem, não é? Então, nós estamos evoluindo e os planetas também. Então, essa regeneração tem que acontecer em nós, dentro de nós, primeiramente e principalmente. Porque somos nós que vivemos, nós que fazemos as leis, nós que convivemos com todo mundo, nós que resolvemos as coisas. É a nossa energia, o nosso trabalho, a nossa ação, a nossa palavra, o nosso pensamento. Então, essa regeneração, quando nós falamos assim, não vejo a hora, né? O mundo vai ficar melhor. Ele vai ficar melhor. Mas nós precisamos ficar melhores primeiro. Ou junto, ou pouco antes, talvez melhor ainda. Porque somos nós que vamos auxiliar, né, na formação deste mundo de regeneração. E o que é o mundo de regeneração? É um planeta que terá, não é um mundo feliz, é uma fase anterior ao mundo feliz, onde terá mais justiça social, menos dores, menos doenças, menos sofrimentos, pessoas mais engajadas no bem, com mais amor no coração, pessoas mais honestas, leis mais justas, né? Então, o nome está dizendo regeneração. Então, nós vamos sair daquela fase de doença. Quando nós estamos doentes, quando nós saímos do hospital, nós vamos para casa para nos regenerar. Nós vamos nos cuidar no período para ficarmos bons, com saúde novamente. Então, nosso planeta vai realmente entrar, já está entrando nessa fase de melhor. Então, quero trazer agora, eu gostaria tanto de poder, deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa aqui, só para eu não me perder muito na minha fala, porque senão daqui a pouco eu vou falar um monte de coisa desconectada. Só um minutinho. Então, eu queria falar de Jesus e de Kardec. Jesus, como vocês até tinham visto lá, não era outro slide que tinha. Jesus como nosso governador planetário. E Kardec, que é aquele que codificou, que trouxe o Espiritismo para nós,
né? Então vamos falar primeiro em Jesus. Vocês, nós todos aqui, conhecemos Jesus, não é? Nós conhecemos Jesus. Conhecemos? Quem é Jesus? Então Jesus é o nosso irmão. Ele é um espírito de luz, crístico, que veio para nos ajudar. Se fez homem. Só que antes dele, olha, para nós termos assim uma noção da grandeza de Jesus, o Pai denominou Jesus, o Cristo, para construir o planeta Terra. O planeta Terra nem existia. Então Jesus, ele é o construtor do planeta. Então ele já era, quando o planeta foi formado, nós nem éramos uma mônada ainda, nem éramos seres ainda. Jesus, juntamente com toda a sua equipe de engenheiros siderais, espíritos de luz, planejaram e construíram o nosso planeta. Então eu trouxe umas poesias tão bonitas para a gente ler, eu queria ver se dá para... Então, só para nós termos uma ideia de quem é, que grau, que categoria de espírito que é Jesus. Ele mesmo, uma fala que ele diz assim, quando nós ainda nem éramos, ele já era. Então, quando nós nem existíamos, ele já era um espírito de luz. E ele galgou a evolução igual nós estamos galgando também. Porque Deus é justo. Ele não privilegia ninguém. Então, Jesus também, nós nem podemos imaginar em que era, que foi, ele também seguiu uma evolução a ponto de ser um Cristo capaz de construir o nosso planeta Terra. Então, vamos dar um salto quântico e vamos chegar na época em que nós já estávamos aqui, né? Já éramos seres humanos. Então, Jesus veio direcionando toda a nossa evolução, de todo o planeta. E aí vem Moisés, vamos pular para Moisés. Moisés, ele trouxe a lei, né? Ele trouxe os 10 mandamentos. E ele precisou ser aquela pessoa enérgica, dura, porque ele tinha que controlar um povo que também era muito ignorante, não compreendia, e ele, para dominar aquele povo, para conseguir direcionar, ele teve que ser como ele era. Mas ele já era um precursor. Ele trouxe as leis de Deus. Depois, dando mais um salto, antes um pouquinho de chegar, de Jesus vir entre nós, porque ele viu que nós não estávamos entendendo. Então, veio Elias como precursor de Jesus, que depois de Elias veio João Batista, não é isso? João Batista foi o precursor de Jesus. Foi a reencarnação de Elias. Também, mas Jesus quis que fosse assim para já ensinar a reencarnação. Porque o povo daquela época, eles acreditavam, eles conheciam, acreditavam na sobrevivência do espírito, na imortalidade. Mas eles não conheciam, não sabiam o que era a reencarnação, nada disso. Eles sabiam que o espírito, né, sobrevivia. Aí também nós não entendemos nada do que João Batista ensinou, nós não conseguimos entender. Então Jesus veio, ele se preparou durante muito tempo para conseguir se encarnar entre nós, para vir trazer o exemplo dele, né? Nos ensinar o que ele ensinou, para nós conseguirmos, porque nós não estávamos entendendo. Mesmo assim, vocês acham que nós conseguimos entender tudo que Jesus ensinou para nós? Naquele momento, não. Poucos de nós conseguiram entender. Porque ele escolheu os 12, que eram pessoas comuns do povo, sem conhecimento, sem cultura, que já também para dar o exemplo. Entendiam muitas coisas, mas não tudo. E ele não deixou nada escrito. Tudo que ele ensinou para nós foi através das parábolas,
porque foi uma maneira dele deixar o ensinamento para nós, né? Para nós conseguirmos entender. E ele falou assim, olha, tudo vocês não são capazes de compreender ainda, mas eu vos enviarei um Consolador prometido, um Consolador, que irá explicar todas essas coisas que vocês não entendem e ainda levantar o véu e ainda mostrar muitas outras verdades que vocês ainda não estão em condições de receber. Né? E só que aí, desta época para cá, nós já passamos quantos anos? Quantos mil anos? 2000, né? 2000 anos. Nós estamos em 2025, então 2025 anos nós passamos da vinda de Jesus para cá. E ainda, depois de todo esse tempo, nós não conseguimos entender toda a mensagem do Cristo. Nós não conseguimos entender e não conseguimos colocar em prática. Nós estamos fazendo uma grande confusão de tudo que ele nos ensinou. Porque cada parábola, cada ensinamento de Jesus, nós precisamos, hoje, é muito mais necessário nós termos uma fé raciocinada. Nós não podemos apenas acreditar porque acreditamos e pronto. Porque alguém contou, porque é assim que é, as pessoas acreditam assim, eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim, né? Não é, nós não podemos mais, porque agora nós estamos nesse momento importantíssimo na nossa evolução. Então nós precisamos o quê? Compreender a mensagem de Jesus. Nós precisamos ter uma fé, que eu acho que nós já ouvimos aqui. Na doutrina espírita, é a fé raciocinada. O que é fé raciocinada? É nós pegarmos o evangelho e falar, já li o evangelho hoje. Por essa semana eu já fiz evangelho, já estou aqui, já fui no centro, já tomei passe, está tudo certo. Já ajudei na cesta básica, tudo isso é maravilhoso, é necessário, nós temos que fazer. Mas nós precisamos estudar o evangelho. A Débora estava convidando vocês para vir aqui na segunda-feira, né, Débora? Para estudar o Evangelho. Porque o Evangelho é a mensagem de Jesus. E Jesus é o nosso modelo e guia, não é? Ele mesmo. Vocês já ouviram falar que ele é o nosso modelo e guia? O que significa isso? Que nós temos que olhar, lembrar, buscar lá no fundo da nossa recordação, da nossa imaginação, imaginar como que Jesus agia, como que ele tratava as pessoas, como ele falava, como é que ele nasceu, ele fez questão, o espírito daquela grandeza, ele foi simples e humilde, nasceu na manjedoura, não, ele mesmo dizia que ele não tinha onde, uma pedra para recostar a cabeça, porque ele queria ensinar para nós o quê? A humildade, a simplicidade. E ele escolheu pessoas do povo e ele mesmo foi simples, porque ele queria mostrar para nós que não é preciso ser um doutor, não é preciso, isso tudo é muito necessário e importante para nós. Mas para aprendermos o que ele veio nos ensinar, é só precisa ter coração, amor. Né? Fora da caridade não há salvação. O que é tratar o nosso irmão da maneira como nós gostaríamos de ser tratados. Nos colocar na posição do outro para entender a situação daquele momento. Né? Quando ele fala, buscai o reino de Deus dentro de vós, que todas as outras coisas o Pai vos vai acrescentar pela misericórdia dele. Porque ele está querendo nos ensinar que nós somos muito apegados à matéria, por exemplo, aos bens materiais, às nossas questões materiais, nossas questões físicas. E realmente nós temos que ter essa preocupação. Eu não vou conseguir seguir o celular, eu vou falando conforme vier, né, a inspiração e o que eu lembrar. Então, nós temos que ser homens que vivem como homens, mas precisamos cuidar do espírito. E nós não estamos cuidando. Então, nós precisamos cuidar do corpo, precisamos trabalhar, precisamos estudar, precisamos
querer ter uma qualidade de vida, ter saúde. Tudo isso é muito importante. Mas não é o mais importante. Faz parte do nosso aprendizado. Mas não é o mais importante. O mais importante é cuidar do espírito. Nós somos espíritos, não somos? Vocês concordam? Todo mundo compreende quando a gente fala somos espíritos? Porque nós não somos pessoas que têm um espírito. Nós somos espíritos que estamos encarnados num corpo humano. É diferente. E quando o nosso corpo morrer, se desintegrar, nós vamos permanecer vivos. A vida continua. E nós seremos exatamente o que nós somos aqui agora. Nós não vamos virar santos. Porque passamos para a espiritualidade, todo mundo fica cheio de luz, com asinhas de anjo. Não! A Rúbia vai ter a personalidade da Rúbia, a Débora vai ser a Débora, e assim por diante. Então, quanto mais nós aproveitarmos para cuidar do espírito, melhor nós seremos no futuro. É a lei de causa e efeito. Hoje nós estamos vivenciando uma situação que nós construímos para a nossa vida no passado. Nós somos hoje o que nós plantamos ontem. E seremos amanhã o que nós plantarmos hoje. Então, por isso que é importante nós conhecermos Jesus verdadeiramente. Não é não? Porque muitas vezes nós fazemos aquela imagem de Jesus, aquele ser iluminado. Tá, tudo bem, a gente sabe que ele é o governador do planeta. Tá, tudo bem, a gente sabe que ele é um espírito de luz, que ele trouxe as paradas, tal, ele explicou tudo. Mas nós conseguimos imaginar que ele está aqui do nosso ladinho, nesse momento? Nós conseguimos trazer Jesus para dentro de nós? Conseguimos imaginar ele aqui no nosso coração? Ele ouvindo nós conversarmos, ele ouvindo os nossos pensamentos, conhecendo todas as nossas atitudes, os nossos sentimentos, o que nós desejamos realmente da vida, o que nós pensamos do outro, se nós nos condoemos com a dor do outro, se nós queremos ser úteis, se nós queremos ajudar. Às vezes nós estamos na rua, vemos uma pessoa que precisa de ajuda, nem que seja para segurar uma sacola, nós temos vergonha de ajudar. Porque nós pensamos, o que será que vão pensar de mim? Nós temos vergonha de ajudar, de ajudar alguém a subir no ônibus, de ajudar alguém a atravessar uma rua. Nós temos vergonha. Então nós ainda não entendemos a mensagem de Jesus. Então nós precisamos lembrar que Ele conta com nós. Ele conta com cada um de nós. Se Ele quisesse, realmente Ele faria assim e o mundo virava um mundo maravilhoso. Mas Ele quer o nosso bem. Nós precisamos evoluir, nós precisamos aprender, nós precisamos conquistar a nossa luz. Né? Então, é preciso que nós possamos fazer parte desse processo de evolução. Mas se nós não pensarmos no próximo, como nós gostaríamos que o próximo pensasse em nós, nós não vamos conseguir. Esse é o primeiro, um dos principais ensinamentos de Jesus. Né? Buscar o reino de Deus e o resto. Porque nós nos preocupamos tanto, as outras coisas vêm para nós automaticamente. Né? Porque o Pai é o nosso Pai. Ele é misericordioso e justo. Então, Ele tem as suas leis, que são irrevogáveis. Então, é preciso cumprir a lei de Deus. Ele mesmo não erra para nos ajudar. Ele é nosso Pai. Ele alivia, Ele nos ajuda, mas Ele não, as leis dele são irrevogáveis. E Jesus, que está do nosso lado, e toda a gama de auxiliares dele, os espíritos, o nosso anjo da guarda. Vejam, Deus é tão cuidadoso conosco que Ele designou para cada um de nós um espírito melhor do que nós, mais evoluído, um pouco mais de luz, para nos guiar a vida toda. A vida toda. E Jesus está aqui do nosso lado. Então nós precisamos trazer Jesus para perto de nós.
Então, o que realmente ele veio fazer foi trazer as suas leis, e nós precisamos agora estudar o Evangelho. Né? Então, o Evangelho tem esta conotação na nossa vida. Ele não é aquele livro para a gente dizer, ai, eu vou no centro, põe o Evangelho aqui, né? Ou então eu leio, tá bom. Olha, o Evangelho está falando isso, viu? Essa lição é para você. A gente fala isso para o marido, para o filho, para a vizinha, para a comadre. Mas não, o que nós lermos ali é para nós. É para nós. Vocês já tentaram abrir o Evangelho aleatoriamente? Faz uma prece bem sentida. Sentir Jesus no nosso coração. Pedir, Jesus, me dá uma luz, uma orientação, que eu possa receber uma mensagem que vai acalentar o meu coração. Aí abre o Evangelho. E a lição vem exatamente para aquele problema, para aquela situação que nós estamos vivendo naquela hora. Isso é porque nós temos essa condição e esse amparo. Né? Então, nós precisamos estudar o Evangelho. Novamente eu falo. Né? Então, em vista disso, nós entendemos. Tem uma coleção de livros que há 2000 anos, Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, são 5 livros, são romances. Vocês já ouviram falar? Esses romances são da psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Emmanuel. Emmanuel, vocês conhecem, já ouviram falar, né? Foi o mentor de Chico. Esses livros, é uma série de livros que conta a vida de Jesus e conta a vida de Emmanuel, né, as encarnações dele. E lá no livro há 2000 anos tem uma personagem que é a Alcione, o nome dela. Ela veio da estrela da constelação de Alcione, né? Para acompanhar um espírito que estava reencarnado na Terra, que era o amor dela, era um amor, era um espírito que nós costumamos dizer, minha alma gêmea, que não é bem esse o termo. Então ela veio para ajudar essa pessoa, e ela é o espírito de luz. Então ela disse assim, ela tem uma frase dela que diz assim, o Evangelho precisa ser estudado, sentido, precisamos estudar, entender, sentir e praticar o Evangelho. Né? Então, são essas 3 diretrizes que Alcione deixa para nós. Então, nós vamos pegar o Evangelho e vamos ler um trechinho. Uma página, menos de uma página, um item. Aí vamos entender, vamos estudar, vamos pensar, vamos refletir. Aí a gente passa para outra página. Não tem pressa. Não tem pressa. Então, Alcione vai nos ensinar essa importância do Espiritismo, porque o Espiritismo vem também nos auxiliar a entender essas lições de Jesus. Né? Porque Kardec, ele tem uma frase de Kardec que eu ia colocar que diz assim, nascer, morrer, renascer novamente, esta é a lei. Então ele vem falar por que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, além dele explicar todas as outras coisas. Porque ele nos ensina a reencarnação. Ele nos ensina que nós somos imortais, que nós temos várias oportunidades que nos é concedida pelo Pai. E isso nos traz o quê? Esperança. Se nós perdemos um ente querido, que nós amamos tanto, e acabou, não vou ver mais. Não é? Então isso causa uma tristeza, uma angústia no nosso coração. E aí vem o Espiritismo e fala, não, a pessoa não morreu, ela desencarnou, mas ela permanece viva. E vocês vão se reencontrar. Então essa esperança de reencontrar com os nossos queridos que já partiram, nos traz esperança, nos traz vontade de continuar vivendo. Né? E assim por diante.
Quando nós cometemos um erro, um engano, todos nós cometemos, somos falíveis. Vamos pensar, e agora? Eu errei. Não tem mais jeito para mim, eu vou morrer e vai acabar a vida e eu não vou ter a oportunidade de pedir perdão ou de ser perdoado, talvez. Aí vem o Espiritismo e fala, não, perdoa. Ou você vai ter a oportunidade de ser perdoado. Se esforça para isso. Procura mudar, procura mostrar que você se arrependeu. Ou dê oportunidade para a criatura mostrar que você se arrependeu. Se não der tempo nessa vida, não tem problema. Nós vamos nos reencontrar no plano espiritual. E se lá nós não conseguirmos acertar, nós voltaremos. E vamos continuar juntos até nos entendermos. Até perdoar ou sermos perdoados. Até corrigir os nossos passos. Tem um livro da codificação de Kardec, que é o Evangelho, o Livro dos Espíritos, né, o que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, e tem o livro O Céu e o Inferno. O título é esse, O Céu e o Inferno. É um título que assusta para quem não sabe. Inferno? Eu não quero saber de inferno. Não vou ler. Assusta. Mas ali embaixo tem escrito assim, tem uma outra explicação que agora me fugiu a palavra. A justiça divina. É a justiça divina. O que esse livro conta para nós? Kardec, ele traz notícias de pessoas que já desencarnaram. E quando ele começou a fazer as reuniões mediúnicas lá, para fazer experimentação, ele começou a evocar os espíritos daqueles que já tinham desencarnado, né? E os espíritos vinham e davam comunicação. E contavam a vida que tiveram, o arrependimento, em que situação eles estavam, de luz, de compreensão. Então, este livro é maravilhoso, porque ele nos dá o exemplo perfeito do que é a espiritualidade, do que é a justiça de Deus, a justiça divina. Então, para isso, nós tenhamos a certeza absoluta que Deus, nosso Pai, Ele é misericordioso, Ele é justo e bom. E muitas vezes, só basta nós nos arrependermos. É o primeiro passo. Quando nós nos arrependemos, nós já demos um bom passo. Depois vem as outras fases, que também o Pai nos dá a oportunidade que seja de acordo com as nossas possibilidades. E aí eu quero falar um pouquinho também de Kardec. Eu já falei de Espiritismo, né? E queria falar um pouquinho de Kardec. Porque Kardec, ele não inventou nada. Ele não fez nenhuma lei, não inventou nenhuma lição. Tudo ele organizou os ensinamentos de Jesus para facilitar o nosso entendimento. Né? Então, foi essa a missão de Kardec. Nos ajudar a entender o Evangelho de Jesus. Então, meus irmãos, eu trouxe também um vídeo tão lindo, né? Infelizmente, mas tudo tem um porquê, né? Nós precisamos estar preparados para esses momentos difíceis. E esse não é tão difícil assim, mas nós temos que aceitar e captar, né, a mensagem, que acima de tudo... Ana, uma coisa? Pois não. Isso é um verdadeiro palestrante. É uma pessoa que tem um conhecimento agregado, sim, puxa lá da raiz. Ele tem que Esse que é o verdadeiro. Também do coração. É que tem muitos detalhes, assim, que a gente acaba, né, esquecendo. Mas eu até entendo que você está falando, não por vaidade nada, mas é assim mesmo. Né? Quando, em outras épocas, quando eu comecei a fazer palestras, né? Quando eu me preparei e tudo, mas nós não tínhamos esses recursos, nenhum. Era, né, no gogó mesmo, a gente subia
como é o nome disso? No púlpito e abrir o verbo, né? Aí a gente tem que contar com a inspiração, né? Se ligar com Jesus, se ligar com os mentores da casa, com o nosso anjo da guarda. E aí pedir, eles vêm e nos ajudam a falar aquilo que nós estamos precisando. Todos nós, inclusive eu, sou a primeira a estar precisando me lembrar de tudo isso, né? Então, meus irmãos, como eu vim falar justamente desta ligação que nós precisamos treinar e treinar e treinar com Jesus e com a espiritualidade, é isso que nós temos que fazer. Quanto mais difícil o momento, mais nós temos que nos ligar com Jesus, né? E Ele está nos convocando, então. Vamos tomar essa oportunidade desta noite como um convite muito especial que Ele está fazendo para cada um de nós. Ele está tocando em cada coraçãozinho nesse momento e dizendo para nós: vocês são meus irmãozinhos que precisam de ajuda, que precisam de mim, que precisam das minhas orientações. Olha, está tudo escrito ali. Vamos estudar, vamos sentir a minha mensagem para conseguirmos colocar em prática. Porque nós não vamos conseguir ajudar as pessoas se nós não nos ajudarmos, né? Vão haver situações difíceis? Vão sim, mas não dessa maneira como muitas vezes nós estamos pensando, né? Então, lembrar que esses amigos estão presentes, eles estão muito presentes na nossa vida. E é Jesus que está nos convidando, então, nesse momento, cada um de nós, né? Aproveitar a oportunidade e trabalhar na seara dele, por nós e pelos nossos irmãos, né? Fazer a caridade da maneira que nós pudermos e soubermos. Não quer que nós façamos nada fora do nosso alcance, mas perdemos aquele costume de falar: hoje eu não posso, eu vou esperar me aposentar, meus filhos estão pequenos, eu estou com um problema, né? Nós queremos ir para o céu assim, né? E fora da caridade não há salvação. O que significa? Ele está dizendo para nós que nós temos que encontrar um tempo na nossa vida. Diante de quanto mais difícil, mais valor tem. Vamos ajudar, vamos colaborar, vamos trabalhar para o nosso irmão, vamos fazer um sanduichinho, vamos fazer um bolo, vamos costurar uma roupinha, vamos visitar um amigo que está doente, vamos ligar para uma amiga que faz muito tempo que nós não conversamos, que hoje, meus irmãos, nós todos estamos precisando de carinho, de amor, de atenção, de alguém que nos ouça. Nós queremos apenas falar. Quando for precisar parar, você me avisa, tá? 4 minutos, tá? Eu só vou falar isso que me veio agora, que eu acredito que seja importante. Nós já ouvimos falar em diálogo, né? E nós queremos muito, e nós temos até curso de diálogo, de palestra, de oratória e tudo mais. Mas nós precisamos nos lembrar da escutatória. Já ouviram falar na escutatória? Nós temos que aprender a ouvir. Nós não sabemos ouvir. Nós temos que ouvir o nosso irmão. Às vezes as pessoas querem falar. Já encontrou com alguém no ônibus, num banco, na farmácia, que a pessoa começa a contar as coisas da vida dela, falar. Porque ela precisa de alguém para ouvir o que ela está querendo contar. E hoje, com toda essa tecnologia, esse avanço, toda essa maravilha de evolução que nós estamos vivendo, nós muitas vezes nos atrapalhamos e estamos nos afastando das pessoas. Então, na nossa família, cada um no seu celular, cada um no seu quarto, nós não conversamos, né? Nós comemos no celular. E às vezes nós queremos falar com a nossa mãe, mas ela não está presente. Ou a nossa mãe quer falar conosco, nosso irmão, nossa esposa. E nós estamos ali, de corpo presente. Mas a nossa cabecinha, está na internet. E isso está fazendo um mal, está causando
muito mal-estar para nós. Nós estamos ficando tristes, nós estamos ficando muito carentes de amor e de afeto. Nós estamos ficando carentes de pessoas que olhem nos nossos olhos e nos escutem o que nós temos para falar. Ou então que nós possamos falar para elas algumas palavras de conforto, de esperança, né? Palavras boas, de otimismo. Nós precisamos fazer isso. É necessário. Então eu vou encerrar então com mais essa reflexão, né, de nós aprendermos a escutar, dizendo para vocês que eu estou trabalhando numa assistência, digamos assim, né, de atendimento fraterno por telefone. Né, atendimento, é a escutatória, né, que eu falei para vocês. Então, as pessoas que eu atendo no meu plantão, eu vou ser sincera para vocês, 90% elas não querem ouvir nada, elas querem contar. Ah, eu estou ligando porque eu estou sozinho, porque eu estou triste, porque eu preciso conversar com alguém, eu preciso desabafar, eu quero que alguém me ouça. Quando muito eles pedem uma oração, pedem um conselho, mas na verdade a maioria quer só falar. Aí eu te pergunto, mas você está sozinho? Às vezes eu tenho medo que a pessoa possa estar muito deprimida, possa estar, né, às vezes com outras ideias. Então eu pergunto, mas você está sozinho em casa? Tem alguém que mora com você? Você pode pedir ajuda para alguém? Não, eu tenho, mas minha mãe não me ouve, não sei o quê, ninguém quer me ouvir, ninguém entende o que está acontecendo no meu coração. E eu peço para você me ouvir. Aí fala, conta, desabafa. E o melhor de tudo, quando termina, eles falam assim, eu não falei nada, só ouvi. Eles falam assim, ai, mas você me fez um bem tão grande. Olha, eu estou tão bem, eu fiquei aliviada, eu estou tão feliz, adorei conversar com você. Muito obrigada. Eu não fiz nada. Eu nem sei, de outro país, de outro estado, de outra cidade, não é ninguém que eu conheço me conhece. Para vocês sentirem a carência de afeto que nós estamos vivendo. Nós, todos estamos vivendo. Então, na medida que nós doamos o nosso amor e a nossa atenção, nós recebemos de volta. Tá bem? Então, que Jesus continue abençoando, nos protegendo, permaneça conosco durante todos os dias da semana, em todos os momentos, e sempre nos incitando bastante alegria, né? Felicidade, bom ânimo e gratidão ao Pai pela vida. Muito obrigada. Boa noite para vocês.